Hello, hello, hello! Sejam bem-vindos ao Farol Insights. E eu já quero chegar chegando aqui. Por trás de uma grande empresa, uma empresa forte, existe um motor invisível, que é feito de pessoas, persistência e muita dedicação. E para ligar esse motor, sempre tem um grande líder por trás. E hoje eu estou aqui com o Rodrigo. E eu vou apresentar um pouquinho ele aqui para vocês. E daqui a pouco ele vai dar um alô para vocês aí também. Vamos lá. É com grande satisfação que eu apresento o Rodrigo Adami. Ele é o fundador e diretor da DNA Automecânica, uma empresa líder no setor de manutenção automotiva em Ascurra, Rodeio Apiúna e região. Ele tem uma formação técnica em eletrônica pelo Sedup Timbó, injeção eletrônica, estudou sobre câmbio automático, motores, informática, parapsicologia e muitos outros, né, Rodrigo? Muitos cursos, a gente trocou ideia já há anos. Infinitos cursos. É isso aí, nunca para, né? Ó, e o Rodrigo iniciou sua carreira na área de manutenção e reparação de veículos automotores. Em 2013, ele fundou a DNA Automecânica. E, desde então, ele se destaca pela excelência nos serviços prestados, abrangendo manutenção mecânica de carros e caminhonetes. Sob a liderança de Rodrigo, a DNA consolidou-se como referência em serviços automotivos na região, destacando-se pela inovação, qualidade e responsabilidade ambiental. Rodrigo, seja bem-vindo, tamo junto. Nosso grande parceiro aí da Farol. Valeu. Se apresenta aí, pode dar um alô pra galera. Alô? Todo mundo? Nervosismo, né? É isso aí, assim que é bom. Primeiro Uma podcast. plateia grande. Então umas 25 pessoas aqui. Então, Rodrigo, antes de a gente começar assim, em falar sobre a história da DNA, acho que é bem legal a gente explorar isso. Hoje a DNA, em resumo, só para eu entender, vai completar 12 anos, né? 12 anos agora em novembro, né? Uhum. Legal, então imagina que a gente está conversando aqui, pessoal, com o Rodrigo, ele é empresário, que, já passou 10 anos, né, de estrada, de desafios de crescimento, então, com certeza, eu sempre digo, a gente traz pessoas aqui que estão fazendo acontecer, que estão crescendo, ou que estão, se desenvolvendo, que estão no campo de batalha. Porque, assim, antes de a gente ouvir qualquer pessoa, sei lá, aleatória, nada contra, mas pessoas que nem tu, que estão 10 anos ali trabalhando, crescendo com vários colaboradores, estrutura gigante hoje, né? A maior estrutura da cidade. Então, a gente com certeza vai aprender muito contigo aqui. Então, eu tô empolgado aí pra essa conversa. Vamos lá. E, eu separei já uma pergunta aqui, cara. O que te inspira fora da oficina? O que tu curte fazer, por exemplo, assim, fora o trabalho, quando tu não tá lá na DNA? Para depois a gente explorar a questão de empresa e tudo mais. Hobby. Isso. Nesse sentido. Então, eu tenho minha vida particular, pessoal, né? Eu gosto de esporte, ou faço trilha, gosto de trilha. Conhecer novas trilhas, tem o kart, ou de paramotor, né? Quando, vamos dizer, sobra o tempo, porque a maior parte do meu tempo, eu gosto mais de ficar na natureza, uma cachoeira, um lugar diferente, do que, né? Eu não consigo, às vezes, acompanhar vamos dizer, o paramotor e o kart em si, né? Mas seria esses os que eu gosto mais. Adrenalina, então. Adrenalina. Mas o voo para motor tu fica tranquilo no céu, né? Ou não, também é adrenalina? Depende vamos dizer, a situação, né? Se tu pegar um momento mais térmico, tu acaba tendo um agito onde tem uma certa adrenalina. Ou tu pode fazer adrenalina também, né? Ah, tá. Porque daí a Depende galera do comando, faz então... E acaba tendo uma... Legal, cara. E desde o início, assim, tu faz essas coisas, esses esportes, alguma coisa assim, ou foi depois? Não, no início da oficina eu tinha muito moto de trilha, né? Aí acabou que o cara vai passando, e aquele momento de trabalho, o cara fica ali naquela e acabei desistindo, né? Agora, nos últimos tempos, que foi esse tipo de hobby, né? Esporte. Uhum. E tipo assim, tu é um cara mais de improviso, de improvisar no dia a dia, ou tem uma rotina... hora? Uma rotina, como é que funciona o teu dia a dia, assim? Desde a parte... Pessoal? Vamos puxar as duas. Empresarial e pessoal. Então, eu tento fazer a rotina, mas às vezes não consigo. Né? Que nem, vamos dizer, de manhã eu acordo, eu já tenho vamos dizer, minha rotina, né? Que seria já programada, que eu tenho minhas... Tipo assim, começo de ano, eu já faço as minhas metas pro ano inteiro, né? Uhum. Vamos lá. No dia a dia. Acordo de manhã, faço minha leitura, uma meditação, né? Para ver como vai ser o dia também, daquela concentrada, né? O cara tem que estar bem-estar, né? Dentro de si, para daí tocar o dia. Faço uma leitura, aí alguma coisa na parte financeira,
E aí dou uma volta na oficina, vejo os contatos, né? Mas ultimamente eu não tô conseguindo fazer muito isso, não. É? Depende do momento, a fase da Depende do empresa e tudo momento, mais, né? tudo. Mas só tem um É cara de muita rotina. coisa. Gosta de manter uma rotina. Ou tentar, pelo menos. Eu gosto, é. Na maioria das vezes eu consigo, né? Ter aquela constância para ter aquela disciplina, né? Mas como às vezes quero estar muito ali dentro junto, acabo saindo um pouco da minha rotina, né? Para ter aquela disciplina de evolução, né? Uhum. Vamos dizer, com leitura, meditação. Mas na verdade, eu agora estou numa etapa de desapegar, né? Então, eu estou me desafiando. Entendeu? Eu fico mais muito dentro da oficina às vezes. Eu estou mais, vamos dizer, ajudando eles, auxiliando, né? Para ver o que fazer, né? Às vezes estou lá querendo dar uma dica e tal. Entendi. É porque agora tu tá numa fase mais de liderança, porque tu já conseguiu construir equipe, tá Eu já estou em construindo. outra fase, né? Não é Legal. muita mão na massa, né? Uhum. Eu tenho quem faz a mão na massa e os profissionais, né? Da área. Legal. E a gente conversa assim, ó, sempre sobre. Quando eu tô lá na oficina, a gente tá conversando Uhum. sobre mentalidade, sobre empreendedorismo, sobre negócios. E, tipo, é bem legal esse nosso papo quando a gente tá lá no dia a dia, porque às vezes a gente não tá trabalhando, a gente tá só focado no trabalho e a gente também não abre nossa mente para outras situações, né? É. E tu tens alguma crença diferente, uma filosofia de vida ou de jeito de pensar sobre o dia a dia e negócios? Tu segue algum tipo de pensamento, algo nesse sentido? Sigo, tem uns seguidores, né, também, mas tu é o que tu pensa, né? Sou muito dessa. Pessoa que nem, agora ultimamente eu tô a gente chamando muito para contratar, né? Uhum. Então, primeira coisa que eu pergunto pra pessoa qual é o propósito, porque tudo vem dali, né? Tipo, a vida pessoal, essa vida pessoal da pessoa tá meio embaralhada, desequilibrada, vai sendo profissional também, né? Uhum. Então, a gente tem que dar um auxílio, a gente tem profissionais lá que também ajudam nessa parte, né? Cara, isso é bem legal, tá? É, Explorar. E assim, então, quando tu contrata uma pessoa, já é um baita de um insight para quem tá querendo fazer a contratação também, né? uhum. A primeira coisa já começa a lidar com propósito. Essas, tem mais algumas Porque o perguntas? trabalho em si, vamos dizer, é só um detalhe, né? Tipo, a gente tá aqui para evoluir e às vezes o trabalho em si te mostra isso, né? Porque tem que te mudar para, senão a vida vai te mostrar sempre as mesmas coisas, né? Nós estamos lá, que nem hoje de manhã veio um rapaz de Joaçaba. Rapaz, cara Para a meio, contratação? mecânico. Gostei do rapaz, né? Ele também, e eu vi nele atitude. O cara quer fazer acontecer e é curso e sozinho, né? É atitude, né? Não esperar que, tipo, o dono pague um curso para fazer. Não. Uhum. Né? Aí já não funciona. Né, o rapaz, assim, corre atrás, faz acontecer. Ele mostrou os cursos que tá fazendo e tal. E bem dedicado. Gostei do rapaz, vai começar lá. Cara, legal. E a gente, assim, que todo mundo precisa, toda empresa precisa, né? Uhum. Porque, por exemplo, a gente vai entrar num ponto agora que é bem bacana. E tipo assim, como era a tua vida antes? O que tu fazia antes da DNA? Tu já trabalhava na área? E como foi essa transição para Início? se tornar empresário? Tu consegue falar um pouquinho sobre isso? Sim, vamos lá. Então, estava nos meus pais, aí decidi ser mecânico. Comprei aqueles cursos do Instituto Universal Brasileiro, né, de Correio, tinha muito antigamente, que a gente é velho. E aí fui estudando e tal. Aí o primeiro emprego foi em Timbó, né, consegui ali, fiquei uns 4, 5 anos em Timbó, em Dayal. Aí vim a Escura trabalhar numa mecânica aqui, fiquei alguns meses e no fim decidi abrir meu negócio, né? Aí abri, comecei a fazer um ranchinho, até acabei me machucando ali e tal, É. né? E fui evoluindo. No início até, eu fiquei só eu e mais um, vamos dizer, né? Fiquei tocando, fazia tudo, era comercial, financeiro, fazia orçamento, atendia, consertava os carros, né? Tudo em um só, né? Claro, com mais um ajudante, né? Fiquei ali uns 5 anos, mas houve umas desistências, acabei, né? O cara fica meio abalado, naqueles momentos, né? Quero fechar tudo, Uhum. já aconteceu, mas eu fiquei tipo 2 meses só, né? Fiquei 2 meses e voltei, comprei tudo de novo, voltei. Mas tu ficou quanto tempo? Uns 2 meses fechado. Mas até desistir, quanto tempo tu trabalhou? Dá uma pausa, digamos assim, né? Porque tu voltou, né? 2 meses. Trabalhou 2 meses? Não, eu fechei a oficina, Isso. foi rápido, né?
Fechei a oficina, fiquei o tempo fora em outro negócio e já voltei. Disse, não dá certo isso daqui. Voltei pra oficina de novo. Abri meu negócio, né, a oficina de novo, né? Mas tipo assim, tu abriu a oficina, tu ficou quanto tempo trabalhando? Até fechar? Ali uns 5 anos, mais ou Uns menos. 5 anos, daí tu... Foi, não é bem no início, né? Mas Entendi. Não, já é bastante no tempo. meio do caminho, né? Uhum. Uns Legal. 4, 5 anos, né? Uhum. Bacana, cara. E aí voltei, continuei. Aí chegou um tempo ali, talvez o quê? Uns 4 anos atrás, eu decidi, não, vou fazer acontecer, já tava uma mentalidade diferente, né? E aí aumentei o galpão, o primeiro galpão, né? Nem lembro o ano lá, nós fizemos os cartazes, né? Aham. Mas acho que foi ali pelo 2018, 20, aí foi o segundo galpão, né? E aonde que eu fui ampliando. Aí fiz uma gestão diferente a partir desse momento, né? Deve ter ali seus uns 3, 4 anos. Que cada um tá no seu setor, né? O mecânico só faz a mecânica, não precisa se estressar, que nem vamos dizer eu no início, né? Fazia tudo, financeiro, atendia, orçamento, consertava o carro, pedia as peças, tudo, né? Agora não, agora o mecânico só chega lá pro papel para ele, ó, o cara tá com esse problema, tu me resolve isso. O que que precisa, né? Aí o comercial atende, eles viram o que quer, manda pro estoque pega as peças, finalizou, vai pro financeiro e cada um tá na sua área, né? Tu conseguiu padronizar os setores, digamos assim, Isso. e não tá aquela loucura, digamos, né? Não. Que é início de empresa, crescimento, né? Que tu vamos dizer, o dia a dia vamos dizer, meio estressante às vezes, né? As pessoas, os clientes querem o carro para ontem. Então, é uma pressão psicológica, né? Uhum. Então, os mecânicos não lidam muito com isso. Quer dizer, um pouco da pressão do comercial, né? Que acaba, né, os clientes falam com ele acaba passando, né? Uhum. Mas tem um jogo de cintura, a gente sabe como interpretar isso, né? Passar para o cliente, situações, passar do vídeo, tudo certo. E como foi antes? Porque assim, demorou quantos anos mais ou menos para tu chegar nesse nível de conseguir deixar tudo padronizado, sabe? Entrou um cliente, não precisa mais do Rodrigo ali. Tipo, chegou no atendente, conseguiu distribuir para isso, para financeiro, para mecânico, a entrega do veículo. Então, foi um desafio pessoal, muito Porque pessoal. antes tu tava fazendo, tava junto. Porque aquela coisa, né? A empresa, ela é o que o dono pensa, assim, né? É o que ele é. E se der alguma coisa errada, não tem nem que se culpar, né? Porque é alguma coisa que tem em mim que eu tenho que evoluir. Mas, assim, de tempo, cara, acho que uns 3 anos, tá? Alguma coisa assim, 2 anos. Isso depois daqueles 5 anos? Isso. Passou, depois comecei com a gestão de cada setor, aí dali pra cá... Então, a gente pode dizer que foi uns 7 anos, mais ou menos. Tu tava lá, e aí depois de 7 anos tu conseguiu realmente padronizar tudo e sair um pouco de ser mecânico e começar a se tornar mais gestor, digamos assim, empresário ali, né? Isso mesmo. Legal, cara, porque eu vejo uma dificuldade de várias empresas. Até eu tenho essa dificuldade hoje. Eu também conheço bastante. A maioria, eles têm que ficar em cima, tem que ficar junto. Tipo, meio que não gira sozinho, né? Aí a maioria tem esse desafio. Mas as pessoas, né? Tem que achar as pessoas certas. Uhum. Então, e claro, e treinar, né? Treinamento é importante, né? Lá tu investe bastante em treinamento, né? Bastante. Até para os mecânicos. Pessoal e profissional, né? Os dois. Uhum. Tu pode explorar um pouquinho sobre isso, porque é bem importante. Porque muitas empresas trabalham dia a dia, só que não pensam nisso. Por exemplo, lá eu já vi um movimento diferente, que tu contrata pessoas, para essa pessoa treinar cada pessoa. Isso. Como é que funciona tudo isso? Lá eu trabalho com a Carla, né? Aí ela é uma coach, né? Ela faz eu esqueci a palavra, mas resumidamente, na prática, o que ela faz? Ela, vamos dizer, antes de contratar, ou até quando tá lá, ela faz um perfil da pessoa, né? O DISC, né? Uhum. Faz ali qual que é o perfil da pessoa. Aí pega todas as áreas, tipo, faz a descrição da pessoa, realmente como ela é. Aí a partir dali, tu sabe para onde tu vai direcionar ela. Essa pessoa é boa mesmo para mecânica? É boa mesmo para o estoque, para o financeiro, para o comercial? Que não adianta às vezes tu colocar uma pessoa no comercial que é muito analítica. Ela vai suar frio, entendeu? Uhum. Por mais que tu tente, ensina, tu tá ali, mas essa pessoa não consegue. Mas não tá nada de errada, porque ela não tá no lugar certo, né? Uhum. Aí a coisa não gira, né? E hoje, quando tu vai contratar alguém, tu consegue identificar isso já? Ou tu também contrata ela? Isso é um desafio que eu tô agora, que eu tô analisando, até meio que estudando, tipo, tu conversando, tu vê o perfil da pessoa, entende? Tu já sabe o que ela é mais ou menos,
né? Até em outros traços, enfim, tu já começa a decifrar o que é a pessoa em si. Legal, cara. E assim, ó, tu teve alguma virada de chave que tu lembra assim que, putz, cara, eu deveria ter feito isso antes? Ou isso mudou totalmente a minha mente enquanto eu tava empreendendo, ou que eu não deveria ter feito e agora faria diferente? Teve alguma virada ou algumas que tu pode citar? Porque assim, Desapegar, desapegar em que sentido? geral. Pressão de. Porque assim, eu sei que até em outras situações de experiência de outras pessoas, a pessoa quando está muito preocupada, tensa e quer centralizar tudo nela, não funciona. Tu vê, tipo, até em outras áreas qualquer lugar, eu não sei explicar, mas vamos dizer, até falar que hoje eu dei o presente para a mulher do Bitcoin, né? Falar em criptomoedas. Uhum. O Bitcoin, vamos dizer, ele vive porque ele é descentralizado, entendeu? Como, tipo, vamos dizer um exemplozinho assim, né? E se tu pegar uma coisa que é centralizada, ela não funciona, ela morre, durante o tempo ela morre. E se tu ver também outros empresários maiores, né? O Davan ali, né? Entre outros, tem muitos, ele tem vários negócios, mas eles não estão lá no negócio. E não estão se preocupando com aquilo. E se eles se preocupar, bom, se tivesse também preocupado, não ia girar, né? Eles descentralizam daquilo, colocam a pessoa certa lá e o negócio gira. Uhum. Às vezes tem, né, os contratempos, vamos dizer, as percas, né? Os erros, né? Isso todo lugar tem, né? Erro, né? Então a gente tem que lidar com isso às vezes, né? É normal. Cara, isso é um desafio, porque assim, eu tô passando por esse desafio também. Preciso de alguém para criação de conteúdo, por exemplo, para eu sair da criação de conteúdo, para conseguir trazer mais gente, treinar mais gente, trazer mais empresas e abrir novos braços. É que nem o exemplo dali da gestão, né? Imagina só se os mecânicos tivessem que atender ou fazer orçamento. Na verdade, eles estão centralizados no que eles estão fazendo, no caso, porque né? eles sabem fazer o que gostam, digamos assim. Isso, eles estão, na verdade, nem tão centralizados, né? Porque eles não se preocupam com o resto, eles estão... E nós a mesma coisa, tipo, tu tá achando um videomaker, não sei, alguém, né? E se tu ficar nessa área, tu não vai conseguir focar no teu. Aí a coisa não gira. A empresa não cresce. Não cresce. Tu vai ficar sempre naquele ciclo e tu não vai crescer nunca, né? E eu também, né? Eu tenho que estar no meu canto, quietinho, ter meus contatos, né? Tem que ver se está girando, como é que tá os números, se está tudo certo, claro, o resultado com clientes, se não tem nenhuma reclamação, tá tudo ok. Tem vários indicadores que cada um do seu setor me passa e eu avalio se tá, como é que tá, né? Se a gente muda alguma coisa, se está tudo certo. Mas geralmente a gente muda, né? Porque a gente sempre quer evoluir, né? Crescer sempre o melhor, né? Cara, e falando no ponto de crescimento, por exemplo, eu lembro que quando era o início da DNA era um ranchinho bem pequenininho de madeira, né? Tem lá até umas fotos no Instagram e tudo mais. Ainda tem um pedaço da história. E aí, hoje tu tens a maior estrutura da cidade, até da região. Né? Muito difícil ver uma mecânica na estrutura e o nível que tu chegou. O que tu acredita que foi o maior diferencial para tu chegar até esse ponto? Então, a mentalidade de fazer acontecer, resumidamente, né? Tipo, eu coloquei na cabeça que não, quero crescer, e aí chegou num ponto que tu vai, não sei, vai passando o tempo e tu vê, não, realmente tá dando resultado, né? E sempre vai querendo o melhor e até onde a gente chegou, né? E tu foi muito ousado, tipo assim, na parte de investimento, na parte de que tu foi crescendo, ou tu foi galgando... Não, eu fui com muita segurança, como é que foi esse processo? Não, teve uns riscos, tá? Teve risco. E qual foi a sensação? Tipo assim, vai dar BO, posso falir, alguma coisa assim? Não, isso eu nunca pensei. Não, nunca pensei. Assim, foi um risco calculado, então. É que eu sou uma pessoa que, tipo assim, não, se eu vou, é pra funcionar, né? Esse negócio de meio termo, claro que pode ter a quebra, né? Mas pela minha área tal, e situações em si, nunca pensei, não, em quebra. Entendi. Bacana, cara, isso aí. É muito legal, pessoal. Até quem tá assistindo aí, se pegar aqui na descrição do YouTube, vai ter o Instagram da DNA, o meu, da Farol, da Impro aqui. Entra lá no Instagram da DNA, vocês vão ver a estrutura como era e como tá hoje, né? Cara, sério, isso é sensacional, assim. É muito show. É uma inspiração para muitas empresas que às vezes ficam no mesmo ciclo e acabam não crescendo, né? Tipo, passa ano... Até essa evolução eu vi o último tempo, assim, né? Até que essa coach que vem lá, ela acaba me ajudando também, claro, né?
ela é uma profissional da área, e ela sempre dizia, Rodrigo, olha isso daqui e tal, eu nunca parava para ver, entende? Aí às vezes eu tô lá à noite, eu olho para tudo, olho ao meu redor, paro para ver, né? Agora que eu tenho esse tempo, já é alguns meses, né? E se não, talvez tu tá naquela correria, tu só quer pagar fogo, né? E não para ver o que realmente fez, né? Tu não consegue planejar, pensar Também, no o estratégico, né? planejamento, tudo. Por exemplo, que nem a Farol aqui, a gente passou o primeiro ano muito crescimento, tipo em, sei lá, acho que era 3 meses, 4 meses, a gente tava já em 6 pessoas, assim, trabalhando. Daí a gente foi para 7, daí caiu para 6, a gente tá contratando mais um. E tipo, o segundo ano a gente manteve igual. Cara, isso me deixa muito agoniado. Quando eu parei para pensar, cara, eu pensei assim, a gente não tá crescendo, cara? A gente tá igual. Tipo, nunca deu BO, nunca deu prejuízo, nada, em nenhum momento da história, mas a gente não tá crescendo. Tipo, a Estagnado. gente tem que crescer, cara, não pode não crescer, entendeu? Não existe essa possibilidade. Daí é mais ou menos, por isso que eu digo que pessoas assim é interessante a gente trazer. Porque que nem tu comentou que se resume a mentalidade, né? Que nesse ano eu já botei na minha mente. Cara, a gente tem que crescer muito mais do que os 2 últimos anos que a gente... Se tu vê o mundo em si, ele tá muito acelerado. Tecnologia, né? E se tu ficar, vamos dizer, estagnado, alguém vai te passar. Mas não só por isso, né? Porque é uma coisa que nem eu, é uma coisa minha, né? Que eu não gosto de ficar na mesmice assim, né? Gosto de evoluir, de ser o primeiro, vamos dizer, né? E eu acho que tá funcionando. Tá dando certo, né? Cara, essa semana mesmo, eu lembro que uma época tinha tu pediu pra gente como empresa, né? Cara, tu falou assim, ó, Dudu, eu preciso parar de atender um tipo de público, que era, vamos supor, 90%, e eu preciso atender um público um pouco diferente, um pouco melhor, no sentido de carro um pouco mais novo e tal, né? Até porque é melhor de trabalhar mecânica, às vezes o cara que é um pouquinho mais velho dá muito problema, às vezes não é nem problema da mecânica, mas acontece de dar muito BO e tal. Sim. E daí tu conseguiu evoluir muito, né? Que nessa semana a gente tava lá, cara, era só caminhonete, era só carro mais novo, né? Então, tipo, tá crescendo e não para de crescer, né, cara? Tá funcionando. Isso é muito show, cara, muito legal. E assim, ó, na parte de atendimento, hoje quem tá lá é o Lucas no comercial. Isso. Atendendo os clientes, né? O que tu imagina da importância do atendimento pro cliente final? E se tem alguma história que tu lembra, assim, que foi meio inusitada, engraçada, ou sei lá, que aconteceu alguma coisa que tu pode contar e compartilhar aqui? Então, o atendimento, acredito que hoje em dia é primordial. Acho que qualquer lugar, às vezes tu vai num restaurante, alguma coisa assim, né, se tu é mal atendido, o pessoal já não gosta, não volta, tem que ser muito bem. E lá o Lucas tá bem tranquilo, ele atende muito bem, né, explica corretamente, o pessoal tá gostando muito, né. Porque ainda mais mecânica, né? As pessoas têm muito medo de levar o carro, por exemplo, eu levo no fulano. Aí eu vou levar, na DNA. Será que isso aqui é confiável? Acaba essa cultura das mecânicas, né? Isso é um desafio, né? Eu acredito que qualquer área, mas a mecânica ela tem uma cultura né? E pra gente mudar aqui na região, a gente tá no desafio, né? É muito desafiador, mas estamos aí para fazer acontecer. Oi, tu lembra de alguma história engraçada ou... A do comercial? Não sei o que aconteceu na empresa com o cliente, ou que, sei lá, deu um problema, se deram a volta por cima e fidelizou o cliente, não sei. Tem alguma coisa que tu lembra? Não lembro. Não lembro. Não lembro agora? Não. Vai pensando aí, vai que tu lembra depois. Vai me passando os insights que vai vir. Ó, eu tenho uma aqui bem interessante. Vamos um pouco para a parte de liderança e gestão, né? Tipo, como é liderar uma equipe nesse setor que tu trabalha, que é a mecânica em si, e o que tu aprendeu durante esses 11 anos aí praticamente empreendendo nessa questão de liderança e pessoas. Porque isso é um desafio para todas as empresas que eu conheço. Né? Mas até eu particularmente decidi, não, vou pegar uma terapeuta, porque como sou um monte de situações pessoais, profissionais, pensei, não, preciso de ajuda de alguém profissional, né? Aí eu fui, né, ali atrás de uma profissional, ela me ajudou, e até ela comentou, porque ela também lida com outros empresários, né? E eu contei minha história, ela também ficou assim, impressionada, tal, mas eu não sei, eu ainda resumo muito que é mentalidade, sabe? Que é o início da coisa, né? Tu projeta na mente e a coisa se realiza. Tipo, o que eu tenho agora, eu projetei na minha mente e aconteceu. E tá acontecendo, né?
E tem outras novidades que tá por vir que vai acontecer também. E aí pode falar aqui? Mas eu já... Sei. Ah, só pra provocar, tô brincando. Você não quer falar? É que nem eu falei, eu gosto de dizer quando a coisa já tá engrenando e eu tenho as pessoas certas, né? Certo. Mas porque, vamos dizer um exemplo, eu falo, não, vou fazer tal coisa. E depois eu não consigo. Pô, Rodrigo, mas tu não falou que ia fazer isso? Uhum. Né? Eu não, por causa disso, eu não gosto. Ou talvez não vai conseguir naquele tempo. Mas daqui a Ou pouco acha no outra tempo, pessoa. Mas tá tudo certo. Eu sou uma pessoa que falava muito antes de acontecer as coisas. Mas a questão da expansão pode perguntar. Ah, então vamos lá. Qual que é essa ideia de expansão aí? A gente tem ideia de expandir para outras regiões, né? Abrir filiais? Abrir outras filiais. Franquia ou tipo Não, a própria DNA, né? Isso. Entendi. Para ser um negócio concreto e funcionar. Porque franquia, eu já fui ver, que nem de oficinas, mas tem muita reclamação, né? E porque não é o mesmo dono, né? Não é a mesmo padrão, né? Assim, de pessoas. Uhum. A cultura, né? E aí então fazer da própria DNA, né? Uhum. Outras que filiais. Hoje tu chegou num nível que, tipo assim, pra cidade de Ascurra, Rodeia Piúna, vamos supor que é uma cidade só aqui, né? Tu já tem uma demanda muito alta, né? Por exemplo, Sim. a gente tava lá essa semana, os mecânicos todos trabalhando, não tinha nem onde andar, tudo organizadinho, certinho no seu lugar, porém tava cheio. Então, tipo assim, pro cara crescer um negócio que nem o teu, tu vai ter que abrir novas filiais, né? Ou franquia ou filiais, né? Não tem muito o que fazer. Até então nós estamos agora com a ideia, tipo, todos os profissionais que estão lá sabem mexer em cada área, né, do carro. Vamos dizer, injeção, câmbio, motor, suspensão, freio, alinhamento. E agora nós estamos mais fazendo especialista das áreas, né? Focar mais para ser um negócio mais profissional. Vamos dizer, um profissional, um mecânico só para câmbio automático, outro para injeção, remap, enfim, né, essa parte de elétrica. Já tem um especializado que agora a gente conseguiu de suspensão, freio, alinhamento, né? E do mais seria isso. Então, se a pessoa levar o carro lá, ela vai ter um mecânico técnico só para aquela Isso, área. De vocês são em quantos lá? Tem 4 mecânicos, um chefe, e aí o comercial, financeiro e o estoque. Né? Que show, né, cara? Show. E eu Tá um padrão legal, né? Cara, para ser um tamanho de Ascurra já é uma empresa grande, né? Da área. Isso é uma coisa que me falaram, eu também já parei para pensar assim, o que eu fiz aqui? Pô, então eu imaginava que, tipo, lá no passado, 10 anos atrás, tu ia chegar nesse nível assim? Não. Uma coisa que que foi etapas, né? No início, eu gostava da mecânica, né? Mas depois eu vi, com o tempo comecei a ver, meu Deus do céu, esse negócio tá muito fácil. Né? Aí eu já tava de saco cheio. Assim. Consertar o veículo, no caso. Porque eu já sabia, né, tudo e tal, sempre a mesma coisa. E parece que, não sei, o universo manda as coisas para tu evoluir, sabe? Aí eu pensei, bem automático, entende? Tu acaba, um processo lento, mas vai pensando, a coisa vai acontecendo e chegou aí até agora. Agora tô nessa fase de mais gestão, como é que eu vou dizer? Contratar pessoas, né? Como é que a gente diz? O conectar, ter mais contatos, né? Vamos dizer, mecânicos, enfim, no geral, né? Pra parte de networking. Network e tudo, que eu vejo que é importante. Porque a mecânica em si, pra mim, é legal que tu até, às vezes tu brinca comigo, né? Tipo, chega um carro lá, tu já sabe só pelo barulho qual é o problema. Isso, tipo, tu já trabalhou tanto tempo na área. Isso é bem legal, eu tô lá no escritório, lá em cima, eu escuto um cara, deve ser isso aqui, só que eu não vou lá, né? Claro. Eu fico ali... Porque... Tu já sabe qual é o problema. Já sabe. E é técnico, master. Mas assim, eu sou muito assim. Se eu chego num nível que eu fiquei bom, já trabalhei muito tempo nisso aqui, e, cara, eu dominei tudo isso aqui. Cara, eu preciso ir para próximo degrau. Eu preciso. Se enjoa, né? Se enjoa. Cara, acho que vai de cada pessoa. Tem pessoas que não. Tem pessoas que tipo, ficam ali eternamente, tá tudo certo. Não, sim. Né? Eu digo que nem nós, né? Mas tu já não é acomodado, tu é pra frente. É o perfil. A questão do perfil, né? Tem gente que não... Por isso que tem pessoas e pessoas, né? Graças a Deus. Isso aí. Cada um no seu lugar. Se fosse todo mundo igual, não ia girar o mundo. E daí aí que tá o papel do líder pra achar cada pessoa no seu quadrado, né? No que eles gostam. Porque tem muita gente que às vezes... Eu tenho às vezes até umas referências ali na prática. A pessoa tá ali, vamos dizer, 60 anos, a vida inteira num lugar e nunca foi feliz. Reclamando e tal. Mas porque às vezes ela tá no lugar errado.
Se ela fosse pro lugar certo, ia ser uma pessoa feliz, né? Uhum. Entende? Não adianta tu estar num lugar que não é o teu lugar e tu soa frio, a coisa não vai. Pô, porque minha vida, né, não funciona, dá tudo errado, né? Tudo tem um porquê, né? E acontece muito disso porque as pessoas têm medo, né? Porque assim, tem que ter muita coragem para abrir um negócio, contratar Também, o pessoas. medo, ele trava, né? Eu posto muita coisa de empresários no Instagram lá, né? E daí, esses dias eu postei no YouTube, no Shorts, um vídeo do Mark Zuckerberg, do Facebook. Aí, mas deu 30 e poucas mil views e um monte de comentário, né? 10 pessoas, mais um defendendo o bilionário, mais um não sei o quê. Mas, tipo assim, cara, por que tu perde tempo pra criticar uma pessoa? Tipo, o que tu não faz acontecer, sabe? A Porque crítica as pessoas têm medo de fazer acontecer. Porque realmente não é tão fácil quanto parece, né? não, quem critica tem alguma dor que quer soltar e acaba criticando. Talvez ele né? quer estar no lugar do cara, mas ele não Isso. tem coragem de começar, digamos assim, né? É que nem lá dos anúncios de contratar. Pô, os caras criticam nisso daí. Sim, é porque a gente fez um anúncio para DNA de contratação de mecânico, né? O que eles falaram mesmo lá? Daí comentaram, né? Num vídeo. Ah, não deve pagar bem. Daí eles começam a criticar e comentar, né? Por exemplo. Então, tipo, cara, sempre eu digo. Não, e a gente de longe, era detalhe, nem conhece muito, né? Sim. Mas deu o comentário deles, né? Mas é aí que é interessante pra internet também, as pessoas têm essa trava. De tipo, eu não vou fazer porque vai que eu falo algo errado ou vai que começam a me criticar, por exemplo. Né? Eu mesmo tô fazendo um anúncio agora. Eu tô nesse desafio. Então, cara, tem que se jogar. Porque assim, aí eu tô fazendo um anúncio, também fiz da Havan ali, do velho da Havan. E tá rodando, já deu, até eu e o Henrique aqui da MPro, um corte, que eu fiz um podcast, ele me convidou pra um podcast, e aí tem, um monte de comentário, todo mundo falando mal, xingando e tal, e tipo, faz parte, entendeu? Sim. Que às vezes a gente leva pro pessoal, isso aqui não é o problema nosso, o problema é da pessoa, né? Então, cara, tem que se jogar. Ainda mais tu que tá na fase agora de contratar mecânico, Sim. fazer esse networking. Porque assim, tu se jogando na internet, crescendo, tu vai conseguir ser, tipo assim, um exemplo pros mecânicos. E as pessoas, os mecânicos vão te olhar como um líder. Tô nessa fase maior. aí agora, não sei por que eu tô meio travado, mas... Mas tu já tem tudo É só comprado, começar. é só fazer. É só fazer. É verdade. E tu comentou ali antes sobre ser um gestor e tal. Hoje tu se considera mais um técnico, um gestor? Fala um pouco mais sobre isso, assim. E a dificuldade dessa transição. Se puder falar um pouquinho. Então, eu tô mais nessa do gestor, né? Gestor, empresário de expansão estratégica, né? E a dificuldade de tu desgarrar, de ser um técnico, assim? Tipo, não, cara, eu vou... Essa eu já praticamente acho que eu consegui. Uhum. Vamos dizer, me separar, descentralizar da mecânica em si, né? Mas um pouco eu ainda tô ali, mas isso vai devagar, né? Vou sendo aos poucos, a hora que eu pegar mais confiança eu me solto e fico mais no estratégico. Mas eu consigo ter um horário só pro estratégico, o que fazer, né? Parte financeira, precisa, né? Porque tu já passou também muitos anos trabalhando ali, né? Tipo, chega aquela hora, não, chega, vou ter que trazer gente e tal. Vou deixar para quem quer evoluir nessa parte aí, né? Essa parte mecânica, injeção, enfim, elétrica. Né? E o que é mais fácil? Tu arrumar um veículo que tá com um problemão ou tu liderar a gente? Liderar a gente. Eu falo lá às vezes, cara, bom, já passou essa minha fase, agora eu não falo mais, né? Mas eu dizia, cara, eu achava que a mecânica era um problema, mas não. É uma coisa mais fácil que tem. O mais desafiador são as pessoas. Saber lidar com elas, ter empatia do que está se passando, que às vezes, né, a pessoa não entende, enfim, tem várias situações. E esse é o desafio. Uhum. Bacana, cara. E aí, nessa questão, tu também busca muito conhecimento, né? Sim. Da parte de autoconhecimento e também dessa parte de lidar com eles, né? Isso. Porque, por exemplo, mecânico, a maioria são pessoas mais velhas também, né? Então já tem uma mentalidade... Tá uma geração mais nova até, tá? Ali agora tá se dividindo. É que aqui na região é um pouco difícil, até esse que vai vir é o rapaz, 30 anos, né? Ele vem de Joaçaba, né? Aqui por aqui é mecânico, esse profissional tá um pouco mais escasso. E já veio uns de Curitiba, vem bastante gente de longe, né? Nós estamos ali com a Sinve para tentar mexer isso, né? Com os empresários e ali com o prefeito para mexer mais nessa parte de, vamos dizer, as casas e aluguéis para ter esse pessoal para vir para cá, né? Essa mão de obra mais qualificada. Talvez tem muitos empresários que perdem profissional porque não tem onde ficar, entende? Uhum.
Já aconteceu bastante. Então, talvez por ser uma cidade pequena, as pessoas optam por ir para uma cidade maior, que pensam que tem mais oportunidades, mas às vezes aqui tá cheio, né? Por ser cidade pequena, ele pode se destacar mais ainda, né? Claro. Pô, e vamos lá. Já falou que na parte de crescimento é questão de mentalidade, ter essa mentalidade, tipo, não, eu vou fazer acontecer independente o que eu precisar aprender ou até o momento certo. Bem, Mas eu vou fazer acontecer. É que nem tu falou do aparecer, né? É que nem o medo, né? Pra tu perder o medo, tu tem que fazer aquilo que tu tem medo. Ah, tu tem medo de nadar, de água? Se joga Eu tenho na que água. aprender. Tem que se Tem jogar. medo de altura? Vai voar. É claro, né? Se o cara, dependendo do que é o medo, dá uma estudada antes, né? Com um profissional. Não vai existir. Mas é bem nessa pegada. E assim, ó, crescimento de empresa, então, mentalidade. Agora a parte de, pô, as pessoas estão assistindo a gente aqui, todo mundo tem carro praticamente. Uma caminhonete, um carro, enfim. O que tu acha que tu conseguiu fazer para conseguir se destacar das outras oficinas? Porque, tem gente que tá aqui assistindo a gente e pensa, mecânica é tudo igual. Sabe? Por que O diferencial, por que a vamos DNA, dizer, por que a DNA é diferente? Sabe? Então, eu acho que muito é a nossa clareza, né? A gente especifica muito certinho para os clientes, a gente tem a garantia DNA, né? Que a gente coloca ali, que é um diferencial também, por exemplo, a gente não tem como registrar, mas vamos dizer, deu um problema no motor que a gente fez, por exemplo, depois de um ano, claro que a gente vai avaliar o que aconteceu, né? Vamos dizer, foi uma coisa natural que deu problema numa peça, a gente dá a garantia. Né, vamos dizer, passou um ano, que a gente viu, não, isso não é normal, né? Foi uma falha de peça, alguma coisa no sentido, a gente faz a garantia. Caixa de direção, câmbio, entende? Câmbio automático, deu problema depois de um ano, ou um período muito prolongado, né? De, vamos dizer, 3 ou 6 meses, que é o padrão de fábrica, a gente cobre. A gente vê, não, isso está errado. A gente cobre, esse é um diferencial que a gente tem, né? E a clareza, né? A gente tem muita clareza. A gente, né, efetuou o serviço, a gente já manda nota fiscal para o cliente, tudo certo, para ter essa garantia do que foi colocado, entende? Tudo bem esclarecido. Certo. Então, o cara pode ter a certeza que vai levar ali, vai ser bem feito o serviço, se der qualquer problema. Principalmente que nem, vamos dizer, a parte feminina, as mulheres, né? Elas têm muito essa desconfiança. Até por aquela questão que a gente comentou da cultura, né? Porque tem essa de, o mecânico me colocou a peça velha. Não, a gente tem tudo lá. Porque a partir do momento que tu emitir uma nota fiscal, tu vai pagar um imposto, certo? E ali, então, quer dizer que tu colocou realmente uma peça nova, né? Então, é tudo bem esclarecido e... É até engraçado esse assunto, né? Porque eu vejo muitos vídeos no Instagram, tipo, chega uma mulher na mecânica, já deve ter visto também, né? Daí ela fala assim, ela tá às vezes com só o pneu deslocado. Daí chega lá o mecânico, olha... Certeza que isso aí é motor. 80? Né? Mas então, não bem assim radical, mas vamos dizer, tô com barulho, o cara chega com barulho no motor, já aconteceu bastante. Vinha outras oficinas, né? E o cara disse que é cabeçote, pode ver o que é. Pô, às vezes vai ver uma mangueirinha que tá fora, entendeu? Sim. Isso tem muito. E essas situações que acaba queimando as oficinas, né? E o pessoal perdendo a confiança. A gente vê esse lado do cliente, né? A desconfiança deles, né? Mas sempre o longo prazo é rei, né, cara? Tipo assim, tu faz uma coisa bem feita aqui, no longo prazo o cara não vai te abandonar, né? Lógico que problemas podem acontecer, mas... Sim, porque é aquela coisa, né? Tu vê aqui, tu coloquei umas peças aqui que é primeira linha, né? A mesma linha de montagem de fábrica, né? A única coisa é que não tem a marca da fábrica, né? Mas todas elas são homologadas pela fábrica, né? Tipo, vamos dizer, uma licitação que eles pedem lá as referências que eles querem, né? E aí eles terceirizam essas empresas para colocar nos veículos, né? Na montagem, né? Na área de montagem. E hoje a pessoa que leva o veículo lá, ela tem garantia de que tu vai botar uma peça original, tipo, que é de alta qualidade, ou a pessoa tem o cliente que, eu não posso gastar, eu vou querer uma mais barata? Quando acontece que a gente passa um orçamento, né? E o cliente, meio salgado e tal, aí a gente tenta dar uma enxutada e o que dá para fazer, né? Mas, claro, mantendo a garantia, né? Pra ter essa garantia DNA. Show, cara. E assim, hoje... Até a questão do caro, que eu comentado, aquele exemplo da junta do cabeçote, né? É um exemplo que eu sempre dou para todo mundo, porque a maioria conhece. Queimou junta de cabeçote, né? Que vamos dizer que é motor, né? Por que aqui é mais caro?
que eles dizem, né? Uhum. Não, mas aí, beleza, a gente passou o orçamento, deu tanto, deu 2 pila, né? Não, mas fulano e tal me faz por 1.000. Mas só sem ver o cara, né? Fulano e tal faz por 1.000. Mas o que o cara faz? Às vezes nem plana, coloca uma junta de fibra, que ela se molda, né? E cobra só mão de obra praticamente, porque a junta sai uma miséria de fibra, né? A gente coloca junta de aço original, que aguenta a longo prazo. A gente olha os periféricos ao redor, né? Vamos dizer mangueiras, radiador, que não adianta fazer essa junta e o radiador está entupido. A longo prazo vai queimar, vai passar 3 meses, 6, dependendo da pessoa anda, e vai queimar essa junta de novo. Já passou da garantia aí, né? Uhum. E a gente não, a gente vê todas as mangueiras, tem mangueiras entupidas, a gente diz crocante, que elas se estralam, né? Para daqui 6 meses a pessoa Não, para aguentar mais, né? Aguentar a vida inteira, assim, vamos dizer, né? Não adianta tu fazer, vamos dizer, só a junta, uma hora ela vai queimar de novo. A gente vê tudo o contexto da situação para dar realmente a garantia. Aí, claro, vai mudar o valor, né? Normal. Mas pelo menos são peças de qualidade, de Sim, fato. água, Abrir o motor água desmineralizada, aditiva, tudo para conservar aquele serviço que a gente fez. a longo prazo, né? A longo prazo. Porque é aquela coisa, tu não vai comprar uma Ferrari ou um carro 0 km, tu vai comprar algo de qualidade, tu vai pagar um pouco mais por isso, né? Exatamente. Então é uma escolha. Se o cara realmente quer um serviço mais, vou dizer porco, mas um serviço, sei lá, bem inferior, vai ter um preço inferior. Né? Tipo, vai funcionar, né? Mas provavelmente não a longo prazo. Né? Aí o pessoal vai se incomodar, vai retornar. E falar sobre longo prazo tem um assunto bem legal. Porque assim, a maioria das empresas, em 10 anos, elas falam. Se eu não me engano, até podem verificar no. Que é um dado. São dados do Sebrae. Então, assim, pô, tu já passou dessa fase. Tu já tá aí 10 para 11 anos aí, né? E o que a pessoa precisa fazer para conseguir se manter? Uma marca pequena, pensa no cara pequeno, que tem um negócio pequeno, e ele tá querendo se manter e crescer no mercado. O que ele precisa fazer na tua visão, além da mentalidade? Hoje em dia, para manter depois de 10 anos ou para continuar depois dos 5? Continuar e chegar aí a nível de 10 anos, assim. Porque, pô... Bom, vou deixar tu falar a tua opinião. É que depende, né? Se for realmente de querer, vamos dizer, a mecânica, né? Vou falar da mecânica. Para tu manter ela, vamos dizer, nesse padrão de ter uma equipe, tu tem que ter esse contexto, descentralizar, não focar muito, claro, tá ali, né? Monitorando, ter as pessoas certas, né? E não é só ter as pessoas em si ali para rodar, né? Tu tem que saber que elas são pessoas, né? Então, ter essa ajuda, vamos dizer, de profissionais, né? Interagir, tem que ter essa união entre a equipe, né? E a clareza, né? Tem que ter a clareza com tudo, né? Clientes. Então, eu poderia resumir que seria para crescimento, mentalidade e liderança. E liderança. Saber liderar essa equipe e ajudar ela no que for necessário ali. Isso. Porque assim, se tu tem uma equipe boa trabalhando, pegando firme, a empresa cresce. Se tu não tem pessoas, tu vai ficar igual o resto da vida, né? Ou decaindo. Precisa das pessoas certas, né? E para isso tu tem que avaliar elas, fazer uma boa contratação, numa entrevista para... E claro, ter os padrões que a empresa quer, a cultura, né? Senão cada um vai para um canto lá dentro, né? E vira bagunça. Legal, cara. E assim, ó, vamos fazer um bate-bola agora? Eu chuto, ele chuta pra cá, eu chuto pra lá. Vamos lá, ó. Eu separei umas perguntas aqui para tu responder aí uma frase ou o que tu achar que ia ficar bacana, ou em uma palavra. Ó, uma palavra que define a DNA. Confiança. Legal. Maior aprendizado como empreendedor. Maior aprendizado. É uma palavrinha. Maior de todos, assim. Que vem no teu coração aí. Evolução. Evolução? Bacana. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Cliente com carro ou caminhonete? Caminhonete. Prefere caminhonete? Ó, um defeito de mecânico que você não tolera. De mecânico que eu não tolero? Ó, os mecânicos assistindo aí. Pensando bem. Cuidado para não falar. Ai. Xingamento. Xingamento? Bacana. Ó, se não fosse oficina, seria... Se não fosse oficina.
Isso é para dizer tipo outra empresa, outro negócio? Seu negócio, talvez alguma coisa que bate aí no teu coração que tu acha que seria E-commerce? um e-commerce? Bacana. Ó, frase que te move hoje. A frase que me move. Na verdade, é uma frase, não ia falar uma palavra, atitude. Só atitude. Atitude. É. Bacana. É que eu sou de atitude, né? Uhum. Ó, e diferença de preço e valor para você? Preço é um preço, né? Um número no produto. Valor é um contexto de situações, né? Vamos dizer, um bom atendimento, que no meu caso, uma garantia, né? É esse contexto aí, o valor. Vamos entrar no assunto que eu gosto bastante agora, que é o marketing. Agora tu vai ter que falar bem de mim, cara. Não tem outra opção. Eu queria ter falado antes. Eu tô brincando. Tem que falar a verdade, nada além da verdade. Sim. Ó, marketing é um assunto que eu amo. Estudo desde 2012. Aí, 2012 para 2015 em diante. Tô atuando aí todos os dias, sem exceção, aí uns 6 anos. Todos os dias. Madrugada. Madrugada, sabe bem, né? Madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Segunda a segunda. Enfim, é porque o cara ama, né? E vamos falar um pouquinho de mentalidade e marketing aqui, ó. Em que momento que tu, tipo, percebeu que, pô, o marketing é importante para minha marca, para o meu negócio? Por que o posicionamento da minha marca na internet? Que momento que tu pensou, pô, eu vou começar a investir em Faz marketing? tempo, né? Tu começou até antes, acho que com o Wellington, né? Na época É fazia verdade, vídeo é. pra ti, na verdade, né? É verdade. Porque para chegar maior número de pessoas, né? Porque é uma coisa que tá todo mundo no celular, né? Então, a partir desse momento, eu imaginei, né? Vou investir, né? Legal. Até recentemente, É com vocês faz alguns anos, né? cara, a Que gente o Wellington nem me lembro. O Wellington ficou um tempo também. Foi ele que Foi no indicou a início, gente né? pra falar Isso, contigo, é na verdade. verdade. É que tu ia começar e tal. É. Eu já liguei já, né? Nem esperei muito, não. É. Ah, faz mais de 2 anos, né? Não, Não, é? claro que sim. 3 anos? É 3 só? Praticamente 3 Então, anos. Então. Parece que é mais tempo. Bebezinho, né? Eu trabalho há mais tempo, mas a gente é bebezinho ainda como marca, né? É uns 3, 4 anos, né? Faz tempo. Uhum. E assim, ó, como foi o processo de começar a trabalhar o marketing com a Farol? O que tu sentiu depois que tu começou a fazer esse trabalho com a gente? Enfim, a gente trocando essas ideias, aplicando tudo. Consegui muita coisa, tá? Clientes, que nem eu queria seguidores. Esse tempo atrás, como é que era? Eu queria mais marcar, vamos dizer, como é que eu digo? Marcar a marca nas pessoas. Certo. Que a gente conseguiu. Certo. Até essa é uma pergunta que eu ia fazer agora. Separei aqui, ó. Você acha que o marketing ajudou a mudar a percepção que as pessoas tinham da DNA? E agora acho que tá mudando, né? Acho que era pra... Agora a marca ficou, vamos dizer, impregnada. Uhum. Né? Acredito que boa parte aí da região já conhece. Uhum. E, consegui desapegar de mim também. Certo. Né? Porque agora tu não aparece tanto, né? Isso. Tem mais a equipe também. A empresa em si, DNA Automecânica, é uma empresa, vamos dizer, consolidada, que gira sozinha, tem os seus profissionais. Tá com problema no carro, leva lá, sai consertado. Uhum. Com garantia. Tem dúvida, só ligar de volta e que a gente Ele não esclarece. fica dependente de ti, né? E aí é mais um ponto importante para tu conseguir expandir o negócio. Isso. Né? Tu pensa em abrir filiais e tal. É que eu tenho tudo padronizado lá, né? Cada setor tá tudo bonitinho, descrito, tudo certo e eles treinados, né? Então o negócio funciona. Tá pronto para uma E franquia. graças a vocês consegui isso também, né? É isso aí, cara, legal. E assim, a gente como marketing também, a gente também chegou num nível agora que tá um pouco parecido contigo, assim. Não questão talvez de valor de marca, porque tu tem 10 anos e tu tem muito mais estrada que a gente. Mas é que nem eu falei no início, eu tava muito lá. Se eu tivesse pegado de lá, que nem tu já tá com essa mentalidade, entendeu? Uhum. Tipo, teu trajeto tá comparado tá menor, né? Então, a partir daí, tu começa a pensar desse jeito, tu vai... Talvez evoluir um pouco mais rápido, entre aspas. Exatamente. Porque eu trabalhava para os outros com essa mentalidade, né? Então agora eu trabalho para mim, digamos assim, né? Isso. Para vocês, né, que são nossos clientes. E daí a gente quer crescer também, da mesma forma que vocês querem, outras empresas querem, todo mundo merece. A gente também quer crescer bastante. E daí a gente chegou no nível também, cheio de clientes e tal. Tipo, a gente tá hoje no limite, precisa trazer mais equipe e tal. Uhum. E ou eu poderia expandir a fora para outra cidade. Para que cidade tu vai? Tu pode dar spoiler aí? Não. Não, então beleza. Não, que eu tenho que avaliar, né? Eu quero uma, mas tem
Tem que fazer um estudo analítico, mais de situações, para ver se realmente é ali ou não é, né? Para tomar a decisão certa, Isso. assim. E a gente também, ó, senão a gente ia pra cidade junto, cara, pra gente empreender lá. E de qualquer forma a gente continua ali junto, né? Mas a gente vai ir para um braço um pouco mais digital agora. Tipo, a gente vai começar a trazer essa parte de conhecimento, de educação. Né? Tem muita gente que tem preconceito com o curso online, por exemplo. Só que eu tenho, na minha mentalidade, o curso online pode transformar a nossa vida. Tu já fez muitos cursos online, né? Tu até paga hoje, faz hoje, né? É que nem eu falei no início, eu peguei o Instituto Universal Brasileiro, né? Tenho lá guardado, hein? Livrinho. Os livrinhos das antigas, né? Hoje em dia a gente tá ali no digital, né, cara? E aí se tu acerta a pessoa que tem um bom conhecimento, experiência na área, e pode te dar um norte, faz um curso intensivão, tu já aprendeu o que tu precisava e começa a aplicar. Então, a gente vai fazer isso agora. A gente vai abrir o curso Estratégia que Vende, a gente vai fazer estratégias no Instagram e digital para que a pessoa consiga vender mais. Ou que ela quer abrir um negócio, ou que já tem uma empresa pequena, né? Ou uma empresa média que quer aprender a vender mais, que quer destravar nos stories e começar a fazer vídeo que nem tu. Essa eu vou pegar. Tem que comprar o curso. Então, para quê? É a educação, né? As pessoas pensam, o curso online. Tá cheio de curso online. Mas, pô, um curso que te traz uma educação para que tu consiga aplicar. Então, tu só tem que saber com quem tu vai aprender, na verdade, né? Que tá cheio. Tá cheio de mecânica, tá cheio de agências de marketing, tá cheio de tudo. Mas quais são os bons? Que tem o conhecimento real, assim, né? Então, é para isso que a gente vai entrar e a gente vai começar com tudo nesse digital. E vai dar boa. Para expandir pro país todo. A gente não tem limite territorial, né? Não. Só as curvas. Só Blumenau, só São Paulo. Então vai pro país todo. Pro mundo, né? Isso, e a gente vai para esse braço aí. Então já fica o convite para vocês também. Seguir lá Eduardo Felipe, eu dou dicas de marketing. E lá eu vou divulgar todo esse nosso braço educacional digital para vocês que querem aprender a vender mais através do Instagram. E vamos lá, Rodrigo, vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Curso, parará. Ó, se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora. Pô, olha para essa câmera aqui, ó. E tu olha para esse cara. E o conselheiro? Esse cara vai olhar para esse conselho e vai pensar assim, cara, essa pessoa que está aí 11 anos empreendendo, com quantos colaboradores? 9, acho que estamos lá. Em torno de 9 colaboradores e uma estrutura maior da cidade. Que dica tu poderia dar para aquela pessoa? Então, não desistir, né? Procurar evoluir. Claro que às vezes dá uma questão de, vamos dizer, o cara desanima, né? Mas focar no objetivo e buscar sempre evoluir. É isso. Bacana. Aí. Nunca desistir. Vai de pessoa para pessoa, né? Mas quem quer realmente é isso. Quem quer dar um jeito, né? Quem quer dar uma desculpa. Desculpa. Ou de um tempinho, né? Na época eu também abri empresas que não deu certo. Cada um tá numa fase, uma recuada, né? Eu acho que tem um momento certo para tudo, mas a pessoa tem que querer e ir atrás. Isso, tem que ter atitude, correr atrás, ter objetivo. O certo seria, vamos dizer, escrever, né? Colocar tudo o que tu tem de ideia num caderno e... Não, quero isso e aquilo detalhadamente, aí a coisa funciona. Isso é muito massa, cara. E assim, ó, às vezes eu ficava uma época sonhando muito. Sonhando com isso, sonhando com aquilo. Eu continuo sonhando e vou sonhar até velhinho, né? Mas assim, uma coisa é a gente sonhar, beleza, sonhei. Aí outra coisa, eu botar no papel tudo que tu quer fazer. Dessas 10 coisas, esses 10 sonhos, qual é a tua prioridade? 1, 2, 3, 4. Beleza, a minha prioridade 1 é empreender. O que eu preciso fazer todos os dias para empreender? E colocar. E aí começar a aplicar. Porque o que eu preciso fazer para chegar naquele sonho? Senão a gente fica sonhando e estudando, estudando e nunca toma ação. Idealizando aquilo e não... É a prática. Que nem assim, meta anual de faturamento. Pô, Aí eu tava no podcast passado falando com o Aldo, diretor da Unifique ali de marketing. Daí ele falou, cara, eu fiz uma pergunta para ele assim, como a gente consegue fazer para bater a meta mensal? Ele falou, é a meta diária. Então, todo dia, toda hora, tu tem que ter a meta hora. Tem uma meta. Pra tu chegar no final do dia 28, 29, 30 ou 31. A gente tem lá também. Aí a gente coloca, a gente manda pros mecânicos, né? E ter aquela constância e fazer a equipe vibrar, né? Que senão não sai. Não sai, é isso aí. E ó, o que tu quer deixar, cara, de legado pra DNA e... Tipo assim, de legado da DNA, dessa marca, essa empresa que tu tá construindo. E quando as pessoas pensarem em DNA, assim, o que tu gostaria que as pessoas pensassem em DNA, o que tu queria que na mente delas e no coração delas elas sentissem? É profundo. Então, clareza e honestidade, primeira coisa. Clareza em que sentido? Clareza
é que a gente deixa tudo esclarecido, as situações, né? Os processos. Essa é a clareza que eu digo, né? Uhum, Tipo, não tem mentira, vamos dizer, entende? É tudo bem claro, honesto. uhum. Até porque quando a pessoa chega lá, sente isso, né? Esses dias a gente tava com uma cliente tua fazendo um vídeo lá, e ela mesma falou, né? Pô, o que que tu sentiu quando tu chegou aqui? Que ela era uma pessoa que levava o carro Eu não lembro agora. ela não levava em oficina mecânica tradicional, ela levava Autorizada? autorizada. E daí ela trouxe o carro ali. E daí que ela falou assim, É cara, da organização, organização. limpeza, as capas É nos clareza, carros, né? Essa tal. clareza Isso, que tu tá falando, né? isso. E tu chega lá, é tudo certinho, Tem esse organizado. padrão que cuida do carro do cliente, né? Tem esse cuidado, né? Como É. se fosse o carro, os mecânicos fazem como se fosse os carros deles, né? Estão pensando como se fosse deles. Mas é do cliente. Desde quando e até mesmo o cliente, né? Entrando lá, tem aquele ar, entendeu? De todo mundo unido, não tem aquela, às vezes tem aquela beiraceira, o pessoal, né? Aham. Ô, isso aqui, entende? Não, lá é tudo um ambiente bom, entende? Uhum. Ou eles se sentem, vamos dizer, aconchegados, entende? É, hoje mesmo eu vi nas tuas histórias, sei lá, era comida, Ah, tu cuca, viu, todo né? mundo, é. Naquele momento, né? A pausa do café. Mas não, legal. o resto também. Ó, e agora a gente tá partindo pro final aqui. Agora a gente vai mais pro lado emocional e tal. Mas assim, ó, pensa Mas eu não sou no. tão emocionado. Tu não é nada, né? Mas pensa no Rodrigo Adami lá 11 anos atrás. 10 anos atrás. O que que tu falaria pra ele? Tá lembrando 10 anos atrás? Tá imaginando? Mesmo eu falei hoje, eles estavam Sim. falando de idade, né? Ah. Mas eu falei, cara, eu não queria voltar atrás. Mas o que que tu falaria pro Rodrigo lá de 10, 11 anos atrás, assim? Com a Deixaria de mentalidade. mensagem pra ele. Cara, descentralizar. Descentralizar? Deixar ser mais solto, né? Às vezes fica muito preocupado com as coisas. É que ela estava em outra fase, né? Agora eu não sabia também que ia chegar aqui, então. Mas vamos dizer, para chegar até aqui, eu diria isso, né? Para Uhum. ser mais centralizado. E tu era muito centralizado por que motivo? Porque na verdade naquela época eu gostava da mecânica em si, então eu era muito ali, entendeu? Eu tinha os funcionários, mas eu queria estar. Vamos dizer que eu sou um pouco perfeccionista, né? Então eu queria, não, deixa eu ver, realmente tá certo. Aham. Isso para mim é o centralizar, né? Fica muito ali, preocupado ver se tá certo mesmo. Mas se tu tem um funcionário, tem que confiar nele, né? Então esse é o descentralizar que eu digo, né? Entendi. Para confiar, tu tem que ver no início, né? Se realmente tá certo, tudo ok, né? Mas eu diria isso. Legal. E a parte a marca DNA, por que que ela é a marca DNA? Como é que foi a construção disso na época? Foi pensando nos seres humanos, que praticamente quem entende de mecânica diz, não, poxa, é quase que fosse um corpo, né? Vamos dizer, tem as centrais, a injeção é como se fosse as veias, o cérebro, né? Mecânica em si, a estrutura do corpo. E no fim da história, tu começa a ver o problema dos carros, é como se fosse a única coisa que não tem sentimento, né? Mas, enfim, é por isso que foi colocado DNA. Entendi. E até a logo ficou legal, porque o rapaz fez pra mim lá, deu certinho, né? Aham. Que é a frente de um carro com o símbolo do DNA. Legal. Bacana, cara. E agora aqui, pra gente finalizar, olha só. Tem alguém te ouvindo agora que está cansado, inseguro, talvez pensando em desistir do próprio negócio? O que que tu falaria para essa pessoa? Que antes era uma dica para crescimento, assim, né? Nunca desistir, foi o que tu falou, né? Pra não desistir, vai passear. Ah, É verdade, porque tu tá muito ali naquele lugar, naquele ambiente, tu acaba ficando pilhado. E aquela vez quando eu desisti, né, foi rápido, né? Foi rápido, mas eu acabei desistindo. Vamos dizer desistir. deu uma pausa. Deu uma pausa. Então, para não dar essa pausa, vai viajar, vai para outro lugar, que daí tu tá em outra cultura, outra frequência, tu acaba vindo energizado, entende? Tu vem com outra mentalidade. Então, até por isso que os empresários é bom, às vezes, dar uma... Porque às vezes os pessoal olha pro empresário e acha, pô, esse cara não faz nada, né? Porque às vezes, vamos dizer, o mecânico tá lá trabalhando braçal, né? Braçal. Uhum. É porque vê braçal realmente, né? O cara trabalhando. Mas eu como empresário, a cabeça não para, né? E aí tu tem que lidar com as pessoas, né? Às vezes ela tá com algum problema em casa, acaba vindo ali, tu tem que saber como conversar com ela, né? Para ajudar e entre outras coisas, né? Da estratégica e tal. Isso é bem legal, né, cara? Isso envolve a inteligência emocional. Porque assim,
Uma coisa é eu ser colaborador e fazer minha parte dentro daquele período, daquele horário com a minha função. Agora, um pouco mais difícil é tu, aquela história de novo, abrir uma marca, um aluguel, estrutura, começa a envolver empréstimo. Tu tem que pagar e tem que vender para voltar esse dinheiro. Pagar para funcionários, imposto. Se começar aí a mexer, que nem tá falando de parte financeira e o emocional, acho que é o que mais afeta. Uhum. Aí o cara tem que ser bom. Né? Aí é só no longo prazo. Que eu já vi situações, às vezes, de colegas e tal, tu acaba... Já teve também, aconteceu comigo, né? Dá aquela apertada, tu... Ainda mais quando eu tava, vamos dizer, no operacional lá, e junto com o financeiro, cara, olha... Chega uma hora que não bate mais. Tô bem cicatrizado. Mas o cara vai ficando mais forte, né? Sim. Ficando mais experiente, vai... E essa também é uma evolução, que tu cresce com o sofrimento, tá? Tu cresce com o sofrimento. Uhum. Se tu não tem sofrimento, prática, não é teoria que vai te deixar bom, não. Não é. Isso é bem, bem show, porque eu sou uma pessoa, por exemplo, se eu tô confortável, por exemplo, agora a gente tá cheio de cliente, a gente tá confortável, só que eu tô confortável entre aspas, eu não paro. Tô fazendo podcast, vamos abrir um braço educacional no digital, a gente, né, tá em movimento, tá querendo crescer, não tô acomodado nesse sentido. Mas se eu tô acomodado e tal, agora se deu um BO, cara, e eu preciso fazer acontecer, meu amigo, aí esse motor funciona. Aí ele vira um 4.0 turbo. É que nem eu tive lá aquela questão, comentei da academia, né? Indo na academia tal, eu estava ali ano passado, acho que foi meio de ano, não me lembro. Mas só nos meus exercíciozinhos, né? Membro superior um dia, membro inferior outro dia, e não tinha muito. Ia tipo pra saúde. Aí chegou lá eu falar o Mikael, né? Lá, trabalha ali na academia, personal. Ô, Rodrigo, não quer que eu te faça um treino? Cara, pode ser. Aí ele fez, né? Cara, fiquei uma semana com dor nas pernas, mas eu, tipo, já vi a evolução, entendi? Uma semana. Cara, já aumentei, tipo, 2 quilos, entendeu? E aí até agradecer ele, por obrigado por sair da zona do conforto. Mas quem eu vi, vamos dizer, eu indo regularmente para academia, disse, pô, Rodrigo é disciplinado. Não, realmente eu era. Só que realmente ali eu saí mais da zona de conforto. Que a gente falou a tua questão do estar ali, mantendo aquela constância. Mas se tu der um up, vai, tipo, sofrer, tu tem que sofrer para evoluir, senão tu não evolui. E o cérebro é a mesma coisa, porque faz parte do nosso corpo, né? Então tu tem que mexer, fazer, vamos dizer, estudo inglês, tu se esforça, decora, aí que tu evolui, entende? Senão tu não evolui. Tu quer evoluir no digital? Quero. Vou te passar um desafio. Esse é o meu desafio agora. Ó, então tu vai começar a fazer um story semanal. Bah. Por 30 dias. Vamos fazer esse desafio? Bom. Eu quero ver. Tá gravado, ó. Então tá, fechou. E assim, ó, pra gente finalizar agora, tu pode olhar pra essa câmera aqui, fazer um convite para as pessoas conhecerem teu trabalho, seguir teu Instagram da DNA, dar uma mensagem final para todo mundo. Então, todo mundo convidado, conhecer a DNA Automecânica, quem não conhece, né? No bairro São Francisco, em Ascura. Vem lá conhecer, tomar um cafezinho, conhecer o ambiente, as pessoas, os nossos serviços. Lá falar com o Lucas, vai recepcionar todos. Vão gostar. É isso aí, o arroba da DNA. DNA Mecânica? É isso Nem aí. lembro. DNA Underline Mecânica. DNA Underline Mecânica. Vai ficar aqui na descrição também do canal. Vai ser fácil para clicar. Lá. E assim, ó, já aproveita, segue a Farol, farol.md. A gente posta os bastidores quando a gente vai nos clientes, que nem na DNA, vocês vão ver a gente lá. No Eduardo Felipe, também Instagram, tô dando as dicas de marketing todas as semanas. Todos os dias a gente tá postando reels praticamente. Então isso é bem interessante para você seguir também e acompanhar nosso trabalho. E se inscreva nesse canal Farol Insights, que eu sempre esqueço de pedir para as pessoas se inscreverem. Clica ali, se inscreve, compartilha com as pessoas também, que é muito importante, para também dar um up e mais ânimo para a gente conseguir trazer pessoas, empreendedores, que nem o Rodrigo, estão aí 10 anos, 11 anos empreendendo e poder trazer insights valiosos para todo mundo. Rodrigo, valeu, tamo junto. Pessoal, valeu, obrigado, né? Obrigado por ficarem até agora assistindo, aguentando esses dois caras aqui. E é isso aí. Até o próximo Farol Insights. Tamo junto. Valeu.